Kikadami está de volta com as travessuras. No primeiro jogo começamos com o doce sistema Londres. O que vamos aprontar? Avançamos o peão, pulamos com o cavalo, trazemos o bispo e curtimos o Londres. Vamos nessa. Por um momento fiquei preocupado que a gente não fosse conseguir o esquema de Londres, mas vamos avançar. Vou empurrar desse jeito, ficar maluco porque, por que não? Então, nada do típico sistema Londres e sem avançar nada. Beleza, vamos pular com a peça ali, vamos tentar colocar a peça ali, talvez colocar o bispo em algum lugar por aqui e aqui. Tente ir de F para G, passe por cima do ponto. Isso não é legal. Vai derrubar o cavalo e acabar com nossa diversão? Vamos esperar como uma criança comportada. Vamos fazer o rock. E se ele decidir fazer o rock também, aí a gente pode enlouquecer. Mas até agora nada disso. O cara tá jogando num ritmo insano, cara. Senhor, já jogamos contra ele e está 1-0-1. Quero avançar, pedir para ele capturar aqui. Mas ele pode capturar o bispo e ao recapturar ele entra com o cavalo. Se recuarmos, ele pode impedir o avanço, o que é um problema. O que quero mesmo é enlouquecer. Talvez eu devesse pôr a torre ali. Depois de avançar, capturamos. O mano captura, a gente também. Ele entra com o cavalo e aí começa a loucura. Tentamos pegar o plano na coluna G, sacrificando a torre e escancarando a posição do rei. Por isso não fomos direto ao principal. A questão é, estamos mandando bem ou exagerando? Então vamos arriscar para ver no que dá. Não dá para fazer uma pausa para a internet agora. Então é assim que vai ser. O cara tá jogando com confiança demais, ele nem tá ficando nervoso. Então, será que eu arrisco para ver no que dá? O problema é que depois de capturar, pode rolar algum lance de dama que complica pra gente. E se eu recuar, a gente perde o ataque. Tem que arriscar para conquistar. A gente sacrifica a torre. Não acredito. Acho que tem umas trocas aí, a dama vem e você fica tranquilo. E o ataque já não tá atacando mais. O mano jogou a abertura com tanta energia. Beleza. Isso parece uma má ideia porque você simplesmente vai e vai para cima. Se o mano capturar, estamos dentro. Beleza, ele tá nos ignorando. Faz sentido. Pode voltar só se der problema. Vamos dar um cheque. Um rei aceita o sacrifício em casa, mas o que tem lá? Tem algum ângulo de vitória com cravada? Não. Acho que podemos ir de baraque. Pular com o cavalo não é tão ruim. Não é o melhor, mas também não é o fim do mundo. Ok, ele ignora a torre, não tem relação com isso. A dama não faz nada. Posso capturar. Provavelmente o rei captura é o caminho. Também há problemas. Vamos conferir. Talvez eu queira pôr o suco ali, ataco isso e isso. Ele foge. Podemos sacrificar? O cara captura e fica de boa. Quero pôr o suco ali, mas ele captura. A gente captura, ele captura, a gente captura e preparamos algo. Estamos tentando ser um verdadeiro campeão na cozinha. É louco a quantidade de vezes que um novato está caindo e ninguém quer capturar. E por que todo mundo está jogando tão rápido? Vamos travar de novo. Travar de novo. Meio que quero sacrificar. Kit captura Borak. Temos um cheque bobo da dama explorando o ângulo de vitória do Pin. O cara vai lá e não tem mais cheque. E se eu mantiver as coisas um pouco mais simples, joga a torre aqui atacando. O cara captura. A gente procura alguma tática de pressão, ele captura, a gente dá cheque e vamos cozinhando. Estamos cozinhando discretamente, mas temo que depois disso venha um lance bobo de torre. A defesa é simples, ele segura e não vemos o ataque. Eu posso ser meio de trocar peças, mas de alguma forma não dessa vez. Outro sacrifício maluco e elegante de torre. Isso, ok, ele acabou de salvar. Pode ir ali. Crava o cavalo. O rei não pode fugir, tem uma de graça. Ele pode ir para o baraque e ser o homem das trocas, mesmo sem estar com um peão a mais. Achei que ele estava com um peão a mais, mas acho que vencemos. Então não era para ser. Posso capturar e tem uma ideia interessante. Captura aqui, aqui e a torre. Ele recaptura e então dou o cheque, tentando ganhar. Ele vai para o baraque e aí não tem entrada. Sim, posso dar mais alguns cheques, mas é meio fácil de escapar. A dama aqui faz sentido para criar um ângulo de cravada, mas a gente não ganha. A coisa boa depois da dama aqui é que, tecnicamente, ele não pode fugir. Então talvez a gente possa preparar alguma coisa lenta e constante, tipo levar a torre aqui para alguma sequência de capturas. A gente não vai capturar nada. Talvez seja alguma ideia de triplicar as peças ali, não sei, o cara só vai empurrar contra a gente e não confia no ataque. Meio doido. Quero capturar aqui, mas tem o senhor peão. Gosto de levar a dama aqui. Ameaça!
Um belo cheque, mas ele está bem e a gente também está bem. Depois da dama aqui, a gente pode fazer as capturas. Ele está de boa. Não pode tomar aqui, mas o mano toma Borac. Não era para ser. Torre vira cidade de sacrifício, o que não era a intenção. A dama parece interessante dando cheque, mas depois falta uma boa continuação. E o mano está batendo na nossa porta tentando derrubar a gente. Não, não, não. Não bate na gente. Deixa a gente de boa. Gosto da ideia de colocar a dama aqui e dar o cheque. Digamos que a gente faz isso. Ele avança, eu tomo, ele toma assim. E aí tem o... Não é o cheque que a gente quer. Posso avançar? Não, porque depois ele não está lá e a dama protege. Não criamos nada. Posso avançar. Mano também pode tomar. Achei que podia tomar e empurrar, mas é bem lento. Mano tá de boa. Defesa demais. A gente tem cérebro para fazer uma besteira tipo, sei lá. Talvez pegar. Colocar a dama em um lugar estranho como aqui, pressiona. Ele captura, capturamos de volta. Até o cheque não assusta tanto. E se eu colocar a dama aqui? Sacrificando um novato, ou talvez a dama aqui, sacrificando um novato pela 50ª vez, a gente captura de volta. E o mano captura aqui e a gente não tem o cheque. A gente não tem o cheque. Simplesmente nunca dá certo. A gente avança, ele empurra. A gente captura, ele recaptura e fica de boa. Não, na verdade é uma boa ideia. Vou pensar. Rainha ali. Se ele avançar, capturamos. Aqui não pode capturar, pois pegamos de volta. Se capturar ali, damos cheque e ganhamos. Mas tem uma torre bloqueando. É louco que não dá para encontrar nenhuma entrada. Estamos fazendo o nosso melhor, mas simplesmente não é para ser. E se eu tentar trocar para dar cheque de dama? Você coloca a dama, sacrifica, ele captura. Damos o cheque, ele vai para lá. Não tem troca. Simplesmente não tá lá. A gente tenta fazer qualquer tipo de jogada acontecer, mas não acontece. A gente espera por isso. Ele força isso. Como a gente abre a defesa deles? Coloca um novato lá. Ele também coloca. A gente tenta, ele tá de boa. Podemos sacrificar, mas se a gente faz, ele recupera. Sacrificamos, ele pega. Fazemos a jogada, mas ele volta ao normal. Cara, usei todo o meu cérebro. Todo o meu tempo e não entendi. Empurrar contra empurrar não está funcionando. Eu posso aguentar, deixar ele jogar o cheque e fugir. A gente quer colocar o novato lá. A gente quer fazer o sacrifício insano, mas não está lá. O movimento dele parece assustador, então ele fica um pouco com medo, mas não acho que isso mude algo. Toma, ele está de boa. Nunca tem cheque pra gente. Eu posso, sei lá, ir ali, tomar aqui, pedir pro gatinho ir por esse caminho, sacrificar, dar um cheque e empatar. É o melhor que posso fazer, tentar sair com um empate. Ele está ignorando isso. O sacrifício impressiona, mas não faz efeito. A torre aqui também está boa, e se ele avançar? Qual é o caminho? Ele está ameaçando dar cheque, mas estamos escapando. Então não é o fim. Então digamos que vamos para o que interessa. Ele vai para o que interessa dele. Eu pego. O mano pega Borac, a gente dá o cheque, ele bloqueia. Eu dou outro cheque, ele vai para lá e não tem mate. Mesmo dando o cheque, ele defende. Posso dar todos os cheques, mas não adianta. Posso pôr a torre ali e deixá-la agir, mas mais uma torre não entra. Eu tomo, ele toma. Só empurra e empate bobo. Tentamos preparar o ataque, mas não deu certo. Posso capturar aqui. Peço para o gatinho capturar. Trocar todas as torres. O mano pega o Borac. Tem a ideia de dar o cheque, obrigar o rei a ir para algum lugar, pegar o peão, deixar ele avançar. A gente toma, ele toma. Colocamos a dama aqui e falamos que está tudo bem. O gatinho foge. Você coloca a dama e empurra, mas isso também é um pouco problemático. Se eu trocar tudo aqui, a gente pode dar o cheque, mas vamos encontrar a fuga. E se eu der o cheque e capturar, não vai dar certo. Ser ou não ser? Eis a questão. Estamos ficando com pouco tempo também. Acho que não dá. Melhor ir, sacrificar e aceitar o empate. Coco triste. A gente aceita. Ele pode dar o cheque, mas não é o fim do mundo. Depois ele toma de novo e ainda podemos dar mais cheques para garantir o empate. A gente tentou, mas nosso cérebro não conseguiu resolver. E agora estamos com pouquíssimo tempo. Então vamos apostar tudo nos cheques. Podemos dar um cheque nele? Ele cutucou a gente. Eu nem sei o que isso faz.
quero pegar aqui, mas não podemos. Ou sim, posso dar o cheque, pergunto de novo, você pega, depois ele pega, e a gente pega, mandando bem, deixa eu mandar ver. Vou cozinhar bonito. Mano, não pode pegar isso porque a gente captura de volta, captura de novo e fica com peça a mais. Pegar ou não pegar, eis a questão. Ele vai avançar, né? Posso pegar, deixa ele agir, dá o cheque, mas isso não muda. Vamos dar cheque nele. Vença, senhor Torre. Entregue o biscoito, ele avança, nós pegamos, ele pega. Podemos sacrificar se tudo ficar muito ruim, mas vamos dar o cheque. A rainha consegue voltar para casa? Essa rainha teve que avançar, então tecnicamente não. O cara tá correndo, o cara realmente corre muito, vamos dar o cheque, ele vai para lá. Isso é uma coisa estratégica? Acho que é um negócio estratégico. Posso sacrificar o 4 contra 3 para a gente apertar. Tentando achar um jeito de apertar. Não tem um jeito bom, né? Essa dama aqui que para o peão. Tem uma dama aqui que impede a outra dama de fazer o trabalho, mas aí tem outra dama aqui e a gente não consegue. Quer dizer, eu posso colocar a dama ali, mas o avanço acontece de novo. Aí colocamos a dama aqui e o que acontece? Tem como capturar, mas não dá para forçar a troca, né? Deveria ser isso. Então eu coloco o gordão ali. A dama vai para lá, a gente corre, ele avança, a gente salta e não deu certo. Acho que não conseguimos. Podemos avançar? Deixa ele dar o cheque. Meu cérebro não está funcionando. Vamos sacrificar e aceitar o empate. Dá para apertar, mas a gestão de tempo tá ruim. Horrível, horrível. Coloca a dama ali. Não, toca para frente, avança. Pular. O mano vai para algum lugar. O que está acontecendo? Meu cérebro não consegue processar isso. Somos inteligentes? Burros? Não tão inteligentes. Ele cutucou o senhor peão. Então é isso que acontece. Mano, com o sacrifício. Eu sabia, a gente estava vacilando, mas ainda assim fazemos aquilo que não queríamos fazer e ainda está tudo bem. Tecnicamente estamos com um peão a mais, mas 59 segundos é problemático, né? É problema mesmo. Isso não adianta nada, mas o problema é o tempo. Podemos pegar essas? Ele pega e enlouquece. Tem que jogar na defesa e aceitar um empate bobo. A gente não conseguiu. Tentamos. Choramos. -2. É isso. O que estava acontecendo? 77 pra gente, 79 pra ele, um tomate. Nada de bilhão. Vamos perguntar para o senhor Peixinho. Será que a gente estava mandando bem nessa vida interessante de Londres, onde sacrificamos o novato muitas vezes? Então a gente não foi para o negócio do G. Não gostei do negócio do G, mas achei que ele ia pegar e depois pega algum tipo de captura. O pônei parecia ruim, mas o peixinho disse que estava tudo bem. Não gosto disso, mas o mano disse que dá para pular e cozinhar devagar. Fomos devagar e ainda estamos cozinhando. Vamos ver. Então a gente pegou. A gente devia ter salvo o novato. A gente sacrificou o novato, que é um tomate. A gente sacrificou o novato e está cozinhando. A gente salvou o pônei. O jeito era pôr o espremedor lá e ir devagar. Tentamos, mas nunca achamos o caminho. A gente dobrou o novato. Colocamos o gorducho. O gorducho entra. O espremedor entra e não dá certo. Então o jeito de ganhar é ir por aqui. Tentei, mas não entendi. Acho que só tripliquei mesmo. Não teve nada de sofisticado. Muitos para sacrificar, e isso foi um erro. Aparentemente, tivemos que sacrificar desse jeito, e depois das capturas poderíamos ter capturado daquele jeito. Foi meio desajeitado, sacrificamos do outro jeito. São as táticas, cara. Parece que capturar a torre era a melhor opção. Como é que ganha isso? Pega o peão, pega de volta, dá um cheque bobo, e o jeito é colocar a dama ali. Tinha um cheque de dama para ganhar a torre. A gente perdeu essa. Isso foi simplesmente ruim. Quer dizer, estamos com um peão a mais, então deveríamos ganhar devagar. Mas não. As táticas não estão taticando hoje. Duplo Londres. Vamos colocar nossa fé em o bom e velho Londres. O último jogo dava para ganhar, mas o cérebro não está funcionando. Então vamos focar. Londres é o caminho. Nada de negócio de G. Cara, todo mundo está fazendo esse negócio de G. Vamos insistir e tentar aprender com nosso erro e empurrar esse peão desse jeito como um maluco normal. Na última vez você mandou o bispo no peão aqui para dizer não. Vamos ver o que esse garoto está aprontando. Mr. Tell está pensando. Ele está conversando. Ele está tipo, vamos lá, eu assisto seus vídeos. Vamos lá. Queremos conversar.
Vamos virar um tagarela. Então, se ele fizer o roque, vamos avançar. Deixe ele capturar e sacrificar como um louco. Então, ele sabe o caminho? Ele sabe o caminho. Ele vai colocar o bispo ali, a gente vai lá, pulamos e fazemos exatamente isso. Ele não fez isso. Vamos entrar, sem pegadinha de cravada para ele. Se ele pega, a gente também pega. Podemos ir direto aos negócios. Não era para ser. Posso buscar uma cravada. Mas não acredito nisso. A cabeça está cheia de bobagem. Vamos dar uma cravada. Não sei ao certo o que preparamos. Eu posso pegar e dizer que meu cavalo é melhor que o seu bispo, e vamos colocar a dama ali e fazer roque, finiço e G naquilo e atacar. Algo que estamos tentando dizer, pulo quebrado, BNB e trader, mas realmente acreditamos que esse cavalo vai causar o pesadelo que estamos procurando. Eu tomar com outro peão era melhor, ou você só quer trocar. Posso capturar por aqui, capturar por ali, fazer de qualquer jeito, ou vamos simplesmente rocar. Assim, depois das trocas, há uma certa pressão, mas o avanço segue forte. Estamos tentando usar o cérebro deles, mas de algum jeito ali, e ele nem está rocando, então nem dá para sair atacando feito louco. Depois das trocas, podemos oferecer esse tipo de troca, mas ele pode simplesmente recusar. Gosto da ideia de trocar no bispo, confiar no cavalo e dizer, vamos te dobrar aos poucos. Foi uma escolha, nós não optamos por isso. Agora vamos mandar F, G e H. Vamos cozinhar o gatinho da França. Vamos cozinhar você, cara. Vamos te deixar com -2 no último jogo. Ganhe este, fique com +3 e faça uma bela virada. Uhum. Mano, ele está pensando fundo. Finalmente estamos na frente no tempo. Primeiro jogo, aquele garoto jogando tão rápido na abertura meio que nos confundiu. Parece que alguns de vocês não conseguem se concentrar e fazer a mágica acontecer. Mas dessa vez a concentração vai ser total. Ele pegou peão ou bispo? Vamos pegar o bispo porque quero trocar assim. Se ele avançar, por mim tudo bem. Se a gente capturar, por mim tudo bem. E ele provavelmente vai avançar para salvar. Essas casas escuras estão fracas porque você perdeu os bispos. Um argumento técnico. O castelo não quis aceitar. Agora podemos partir para a loucura total. Essa peça é melhor que a outra, e seguimos firmes. Se fizermos isso, voltamos felizes. E o que fez com sua estrutura de peões? Vacilei. O mano está com 7 minutos e 20 segundos. Acho que estamos mandando bem. Deixa eu cozinhar devagar, deixa eu cozinhar. O mano está em um lugar baixo, mal chega a 2.300. Acho que agora estamos confiantes. Talvez estivéssemos enferrujados no primeiro jogo. Mas estamos voltando com tudo. Uhum. Beleza, o mano tá entendendo. Tomar ou não tomar, avançar ou não avançar, roquear ou não roquear. Qual é o plano? Quer dizer, isso aqui tá meio que morrendo. Então o cara nunca chegou a avançar ou capturar. Ou, beleza, ele foi pro outro lado. Estamos indo, vou fazer isso sim. Acho que ele pode voltar e contar o que conseguiu. Pode relaxar. Um dia você vai rocar e então você vai se dobrar. Beleza, ele está no negócio de atacar. Nós estamos no negócio de atacar. Que a corrida comece. Ele cutucou a gente diz que está tudo bem. Podemos sugerir capturas e dizer que estamos atacando, mas queremos posicionar o novato. Ele pode capturar com o novato e recusar. Ele não fazer o rock deixou a coisa interessante. Não acredito no ataque dele. Se ele capturar, também podemos capturar. Por isso temos tempo e vamos atacar. Capturar não é ameaça, ele só fica satisfeito em capturar de volta. Isso é meio falso. Só um pouco do lado falso. A verdadeira ameaça é capturar isso aqui. Talvez outra ameaça seja colocar a torre aqui e incomodar ali, e aí a ameaça pode ser ir ali. E se você for ali, dessa vez eu posso avançar. E aí a gente está começando a criar algo. Então talvez esse seja o caminho. O pônei não incomoda mais aqui, então está tranquilo? Talvez. Talvez. Ok, deixa ele resolver porque ele está sob pressão. Assusta não fazer o rock. A gente fica pelo menos meio seguro. Abre a coluna e para tentar alguma coisa, mas se avançar, ele só fica de boa, então nada de avanço de peão pra gente. Vamos tentar colocar o bispo ali, capturar e depois tentar abrir a posição em algum lugar. Pode demorar uma eternidade, mas estamos colocando aquela pressão boa. E o mano tá com 5 minutos no relógio. Ele vai ceder sob pressão. A pressão já bateu nele. Não era para ser, Mr. Tell.
O mano tentou, tentou, tentou. No final, só chorou. Não, 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 não. Caímos da conexão. Ainda bem que voltamos. Lag baixo. Não seja um cara do lag. Beleza, ele tá avançando. Vamos cutucar. Diz que é o peão, mas na verdade não é o problema. E como a gente estava fazendo isso? Eu gosto da ideia de ir lá e cutucar, já que não dá para empurrar. E se ele tiver que fazer algum tipo de negócio F, é meio deprimente. Então, ameaças pequenas, ameaças pequenas. Posso até colocar a torre aqui e dobrar se eu quiser, mas sinto que jogar o peão aqui resolve isso fácil. Vamos ver, ele captura tudo porque nunca vai capturar ali. Ele vai capturar aqui e vai nos deixar tristes. Então deixa eu tentar fazer o gatinho chorar. Ok, ele avançou. É uma boa hora para oferecer uma troca? Acho que podemos. Acho que podemos. Então a torre captura. Não sei. Penso em capturar com o peão. Talvez tenha sido um pouco descuidado. Talvez eu tenha sido descuidado e esquecido que ele podia ganhar o peão. Então, depois que ele captura qualquer tipo de captura, ele vai ganhar um peão. E nosso cavalo está meio ruim. Acho que na tentativa de jogar rápido e pressionar no tic-tac do relógio, podemos ter estragado a posição. Hoje simplesmente não é o dia para jogar xadrez. Estamos simplesmente errando tudo. O primeiro jogo era facilmente vencível, mas nunca encontramos o caminho da vitória. Parecia uma posição promissora. E nós vacilamos, escorregamos na casca de banana sem motivo algum. Absolutamente sem motivo algum. Vamos ver. Espero que ele faça o rock e deixe a gente te atacar, mas é uma esperança insana, xadrez. Isso não existe, podemos avançar. F. É um jeito de arriscar. Não quero pôr a dama aqui, sacrificar e enlouquecer. Mas vamos apenas salvar a peça. Mano, valeu. Born, essa é uma ideia. Como a gente abre isso? A rainha não faz. Sacrifício no negócio. Meio que quero entrar. Forçar parece duvidoso. Não leva a nada. Será que faço do jeito burro? Coloco uma torre e dobro, mas é fácil de salvar. Precisamos achar uma forma de entrar. Acho que havia uma tática ou sacrifício, mas não era isso. Vamos focar. Posso avançar com o peão meio desajeitado, mas sinto isso. Rainha em algum lugar parece bom, mas o cavalinho não está pulando. Rainha aqui. Alguns lances não estão disponíveis. Quero avançar. Assim, após qualquer avanço, podemos colocar o bispo ali. Peça para o garoto pegar aqui, ficar com uma torre aqui, outra torre ali, e talvez esse cavalinho entre na festa de algum jeito. Essas setas estão muito malucas. Ele pode nem aceitar e dizer, você toma, eu tomo de volta e mantenho algum tipo de controle aqui. Vamos ver com 3 minutos no relógio. A posição não está tão simples quanto ele gostaria, então eu não gosto, não me incomoda. Sinto que o F não era o caminho. Ele devia ter capturado o peão com o toma lá, dá cá. Tentado jogar aquele final, parecia muito favorável para ele. Talvez esse fosse o caminho. Talvez esse fosse o caminho para o Theo, porque esse não é o caminho. Esse nunca é o caminho. Ok, ele está fazendo alguma coisa. Depois das trocas, ele pode querer capturar a dama. O mano está fazendo algo. Não sei. Avança, senão o bispo fica triste. Vamos só para algum lugar. Não tenho certeza do que exatamente estamos tentando fazer. Acho que é dobrar as torres na coluna E. Você pode cutucar isso. Não quero ir para lá porque o peão fica vulnerável. Ele põe a torre numa coluna fechada. Acho que ele quer avançar, mas é um jeito muito lento. Precisamos voltar e salvar isso. Estamos dentro? Como a gente consegue a entrada, capturar em C é uma opção, mas ele vai ficar feliz em recapturar. Não temos isso porque o senhor peão morre. É arriscado. A dama pode capturar, mas você não quer trocar. F, deixa eu fazer isso. Rax é o peão. Meio triste, a gente estava realmente esperando por um ataque. A dama parece boa. Colocamos pressão. Queria capturar, mas queria mesmo que o cavalinho participasse, mas isso nunca acontece. De alguma forma, a posição está boa, tipo, muito boa como no último jogo, mas os lances não vêm à cabeça. De alguma forma eu não consegui descobrir. Talvez colocar a dama ali, aplicar uma pressão de verdade ali. Mas como é que esse cavalinho entra na festa? Isso parece bem lento. Tentamos fazer acontecer.
Pule, e depois pule, e depois pule, e depois pule. Ele precisa pegar o dele, mas não pode empurrar depois das capturas. O cavalinho está lá, então temos motivo para ficar felizes. Ok. Ele não tem medo, e nós meio que estamos dentro. E agora a gente só vai ganhar. Não é do jeito que gostaríamos de ganhar, mas não reclamamos muito. Isso não é um ataque só, ele vai dar um cheque, quero dizer, está coberto, então não precisa ir lá agora. Mas pode ir em um dia bom. Tem ideia melhor? Gosto de pôr o espremedor ali e voltar discretamente. Uma ideia. Mano, que cheque é esse? Acabou para nós. Simplesmente não está no clima. Talvez eu não esteja no clima, quero relaxar um pouco. Ele pode ir por esse lado da provocação, então a gente arrisca tudo. O mano faz uma aposta, a gente segue em frente. Dizemos que está tranquilo, se ele apostar, podemos bloquear e afirmar que pegamos o peão. Acho que podemos dizer que pegamos o peão. Então cheque, anda, cheque, toma de volta. Mano, ainda dá um cheque, a gente pode até só ir lá ver e ficar de boa. Então o ataque duplo está dobrando, e quando o peão morrer a posição vai desmoronar. Não preciso bloquear com a dama, posso bloquear com o C, posso bloquear com o grandão também. 70 segundos para o garoto. Ele não tem. Ele não tem. Enquanto a gente não vacilar com uns mates bobos, esse jogo já tá garantido. Ele tá se enrolando todo. Então, bloquear com a dama faz sentido. Pedir para ele ser um cara de trocas, tirar o rei para fora, trocar os novatos, colocar pressão. Mas eu não sei. Acho que isso é um jeito covarde de agir. Talvez o peão aqui fosse a melhor opção. Temos um peão a mais, então trocar damas, torres e outras peças é vantajoso. A gente cutuca você. Você foge, a gente diz que o sétimo céu é o caminho. Suas peças são burras, burras, burras. Então deixa eu colocar o espremedor ali para você não poder olhar aqui. Extra. O mano vai lá. Podemos dar o cheque, por que não? Queria ganhar uns peões, mas ele se protege. O mano tá se autocravando. Legal. Pode pegar, mas está no caminho. Podemos só ficar de boa. Solidificar ainda mais. E toda essa troca é ainda melhor pra gente porque ainda estamos com um peão a mais. Não é nada, pegamos isso num dia bom. Deixa eu ser o campeão das trocas. Deixa meu pônei ser um verdadeiro pesadelo. E avançar nosso P e pegar todos os Ds. Estamos salvando o peão, mas não faz nada. Queria entrar, mas de novo, não era pra ser. Ele está deixando eu avançar. Está meio que facilitando minha vida. Só para você começar a defender, vamos avançar. Não tem como nos parar. Você pode tentar o dia todo. Vai ter que chorar. Vai ter que chorar. Um jogo meio bobo, mas vitória é vitória. Vitória é vitória. 85 pra gente, 79 pra ele. O jogo não fez sentido nenhum. Foi estranho, mas ficamos muito felizes na abertura, pois eu não sabia o que ele queria. Capturamos. Aí vamos para um ângulo de cravada, derruba e seguimos fazendo nosso trabalho aos poucos. F foi sugerido, fomos à estante e depois para o lento negócio do G, ele reagiu. Não entramos em pânico, pular o pônei foi sugerido. Depois A, e ele está cozinhando. Acho que superestimamos a posição. Era só jogar a torre aqui e atacar. Ele foi passivo demais. Oferecemos a troca e ao voltar ficamos tranquilos, mas não achamos o caminho. Parece que depois do peão, Jusri ainda está cozinhando, então a partida não foi tão boa quanto pensávamos. Foi só um erro ao nos dar o peão. Entramos, trocamos todas as peças e vencemos. Jeito bobo de vencer. Aparentemente não era o caminho. Seguimos a sugestão, fizemos as trocas e ficamos com um peão a mais. O cavalo é melhor que o peão, fomos cozinhando devagar. Nada de triplo branco pra gente. Então nada de triplo Londres pra gente. Vamos terminar com uma abertura de golpe. Não tem como ganhar 3 seguidas. Então vamos perder e terminar numa vida gigawatt triste. Muito triste. Se ele colocar o cavalinho, a gente tenta umas travessuras pra ganhar com um pin. Trocar é o caminho. Gordinho tá pronto pra festa, quer capturar. A gente salva. Talvez a gente avance o peão e tente um Enendapim, talvez. Se ele rocar, a gente pode cutucar. Ele vai pular, a gente captura. Torne-se um verdadeiro campeão das trocas. Beleza. Finalmente, Senhor Gatinho está pensando. Será que ele quer colocar o usuário ali? Tem um ponto livre. Não pegamos porque achamos que ele tinha a iniciativa. Torre aqui serve para criar pressão com ganho de tempo, mas ignoramos isso. Agora ele pensa se deve tentar salvar o peão, mas não é o caso, ele faz o certo.
E então podemos cravar porque capturar não é nada. Ok, ele está indo para o caminho longo. Vamos torcer. Capturar era uma opção, mas esse Discord vai parecer assustador. Então vamos tentar pular para algum ponto e lançar um ataque pelo lado da dama, enquanto ele vai tentar nos pressionar pelo lado do rei. Que a corrida comece. Isso pode ser uma derrota curtinha e de boa para nós, porque por que não? Não tenho certeza do que é isso. Talvez ele só queira dizer que após o cavalo ele vai entrar, pegar o negócio C e você continua atacando. Vamos ver. Pode cutucar, mas não tem nada. Quer avançar, mas vai levar um tempo. Ele pode pensar, se pular aqui, ele vai empurrar. Não era para ser. Cutucar não adianta. Ele pode capturar, mas aqui não podemos por causa de uns cheques bobos. Por isso é melhor capturar aqui e deixar o peão se atrapalhar. Pode capturar desse jeito. Também pode capturar com a dama, então não é o fim do mundo. Vamos não chorar antes da hora. Sabe, não tem pressa para ser um chorão. Senhora dama e senhor peão estão ali. Não precisa capturar isso. Ele foi pelo caminho que eu achei que ele não iria. Meio que só quero partir para o ataque. Podemos capturar ele com um peão. Não sei sobre isso. A ideia de cheque é boa. Quero capturar aqui, mas será que ele tem algum lance intermediário? Não, temos a torre aqui. Se eu capturar, ele só recaptura e fica tranquilo dizendo que gosta de trocas. Quero voltar para incomodar ou trocar lá. Acho que só queremos trocar mesmo. Então, se você capturar, a gente não liga para as trocas. Se você capturar, ainda assim não ligamos para as trocas. Quanto mais a gente troca, mais feliz a gente fica. Pode voltar para evitar a troca de bispos. Mas aí, será que estamos preparando alguma coisa? Acho que aí ele não parece tão assustador. Podemos jogar a dama aqui, não faz nada. Ele não pode capturar e ainda nos ajudar. Talvez só façamos o roque, digamos. Mostre o ataque. Ele cutucou a gente. Posso capturar aqui? Não tenho certeza disso. O mano vai capturar. E se eu salvar, ele entra. Então meio que tenho que ir para o hack, mas não é o fim do mundo. Mas nunca fui fã de colocar os cavalos em qualquer lugar, sabe? É meio burrice. Negócio de cavalo burro, burro mesmo. Se ele capturar, vou ficar feliz em trocar e dobrar os peões, porque não acredito que eles sejam tão ruins quanto parecem. E ele volta, captura o peão e diz que essa troca não é nada mal. Eu não sei. Sinto que jogar a dama aqui e depois rocar, e ele não aproveitou totalmente a abertura duvidosa, então estamos razoavelmente felizes. Senhor 228 capturar ou não capturar. Eis a questão. Salvar o peão ou deixar o peão morrer. O que viemos tentar aqui? Eis a questão. Senhor 28 Bro está pensando em algo muito, muito profundo. Ok, ele realmente teve uma ideia insana. Onde, o que e como fazer? Vamos focar, vamos falar sobre isso. Minha cabeça não está funcionando hoje. Mesmo assim, vencemos os 2 jogos. Quer dizer, não vencemos os 2 jogos. Empatamos o primeiro jogo e vencemos o segundo. Isso é estranho. Ele está feliz como homem de negócios e acredita em algo. Ele não quer que você aceite. Ele pode jogar em outro lugar, mas aí eu também jogo e digo que ganhamos uma leve vantagem de tempo. Não vejo o ataque que ele tenta preparar. Acabei de ver essa ideia de sacrificar. Depois disso, leva um cheque da dama. Mas está protegido, mas parece meio assustador. Eu acredito nisso? Eu capturo, ele recaptura. Coisa ali. E o que está acontecendo? Senhor Torre está morrendo, mas o cheque dá para segurar. Qual o plano? Não dá para pular com o cavalo. Corra. Há um cheque aqui, talvez devamos empurrar. Pode ser o caminho. Vamos ver. Se ele der cheque aqui, felizmente podemos voltar e sobreviver. Mas tem outro avanço. Posso tentar o ataque. Ele pode dar cheque. Podemos ir e empurrar de novo. Está ficando assim. Interessante. Muito, muito interessante. Deixei passar completamente essa ideia de sacrificar. Meu cérebro está muito burro hoje. Ok, ele vai arriscar. Eu queria capturar, mas tem um cheque. Eu gostaria de cutucar e dizer que se você der cheque, tecnicamente a gente pode fugir.
Mas o problema real seria um contra-cheque. Sinto que, se você der cheque assim, não tem problema fugir. Fuja. Tinha uns cheques aqui, mas ali não muda nada. Então cheque saímos. Tipo, peão aqui não é tão assustador. É, no pior dos casos a gente pode sacrificar. Então cheque faz sentido. Tecnicamente posso voltar com o cavalo e perguntar para ele onde você está atacando. Gosto dessa ideia. Fica. Não, isso é má ideia. Achei que dava para pular, mas ele só captura. Se eu capturar de volta, senhor cavalo morre, então temos que fugir mesmo. Jogamos a torre e contra-atacamos com umas peripécias do cavalo. Sinto que o sacrifício dele talvez tenha sido excessivo. Ele pode capturar aqui, não sei. Eu posso simplesmente enlouquecer. Se você atacar a dama, ficaremos felizes. Ele avança o peão, mas não vejo isso. Preciso dar um cheque. Mas onde vamos dar cheque? Ou talvez depois de capturar ele avance. Eu não sei, cara. Ele está tentando usar o cérebro. Eu gosto da ideia de colocar a torre aqui. Só cutuca. Cheque está bom. Se ele avançar, podemos capturar o peão dele. Se ele capturar, está ali. E ao ganhar esse peão, estamos próximos da vitória. E quando a gente ganhar isso, a pressão vai ser insana. Eu não estou vendo. Deixa eu ir, Barak, ser o homem das trocas, mas aí o senhor Bond morre e este não foge. Abandonar é o caminho. 90,9 de precisão e 2.600. Isso foi uma abertura trambiqueira insano. Acho que não jogamos bem, mas vamos analisar, pois não pipocamos. Tentamos manter a calma e trocamos peças. Então ele estava melhor. Ele não deveria ter trocado. Ele caiu no sacrifício que era falso. Acho que a gente só defendeu como um verdadeiro campeão e amassou ele. GG.